falar por que a anestesia é a grande vilã na vida de cães e gatos e como a gente pode se proteger dela, eu tenho que explicar para ti como é que funciona isso tudo, né, da anestesia. Então, eu vou começar falando o seguinte. Por que a gente usa uma anestesia? Para que ela serve? Então, ela serve para deixar o animal imóvel durante a cirurgia. Imagina se o cachorro ou o gato ficar se mexendo ali, como é que o cirurgião vai fazer a cirurgia? Não tem como, né? Então, ela serve para deixar o animal imóvel, inconsciente, que tem uma diferença entre estar imóvel e inconsciente. O animal pode estar imóvel e consciente, ele pode estar ali sentindo tudo o que está acontecendo. Então, além dele estar imóvel, ele tem que estar inconsciente, sem saber o que está acontecendo. Quando eu vou fazer uma cirurgia, eu quero mais ir para Nárnia e acordar e tá tudo pronto. Eu não quero sentir nada, não quero ver nada. Então, a mesma coisa para os animais, eles têm que ficar inconscientes, tá? E, lógico, sem dor. Ele não pode sentir o que está acontecendo ali com ele durante a cirurgia. Então, uma anestesia serve para isso, tá? Deixar o animal imóvel, inconsciente e sem dor. Basicamente é isso. E aí, é uma substância que produz isso? Uma substância que a gente vai aplicar no animal e ele vai ficar imóvel, inconsciente e sem dor? Não, isso não existe. É um conjunto de substâncias, tá? Faltou o S. É um conjunto de substâncias que juntas vão fazer com que aconteça a imobilidade, a inconsciência e a analgesia. Analgesia é o nome técnico para tirar a dor, né? Por isso que a gente toma analgésicos. Então, a gente vai ser um conjunto de substâncias, geralmente 3 ou mais, né? Entre 2 a 3 a 4 substâncias, depende qual a técnica que vai ser utilizada, mas geralmente são na média de 3 substâncias que juntas elas vão produzir imobilidade, inconsciência e analgesia. Por quê? Cada uma é responsável por uma parte dessas. Não tem um único anestésico que produza essas 3 coisas juntas. Não existe. Então a gente tem que fazer o uso, né? O anestesista vai fazer uso de algumas substâncias juntas, tá? E aí, tendo essas 3, a imobilidade, a inconsciência e a analgesia, ok, uma boa anestesia. E aí? E quais são os tipos de anestesia que a gente tem disponíveis no mercado hoje, né? Que estão aí nas clínicas, nos hospitais veterinários. Então, são 3 tipos. A injetável intramuscular, que ele vai pegar o quê? Ele vai pegar numa injeção que vai ser feita no músculo. Ali dentro ele vai colocar, às vezes ele já até mistura na seringa, ou às vezes eles fazem várias injeções, mas é tudo injetado no músculo. Injetou ali, espera fazer efeito e faz a cirurgia, tá? E a inalatória? A inalatória é feita com gás, por inalação, tem que entubar o cachorrinho ou o gato. Essa aqui já é melhor que a injetável. Por quê? O que acontece na injetável? Depois que você injetou a substância no animal, não tem mais como tirar, né? Então, se ele teve alguma reação, se foi uma dose muito forte, não tem mais como tirar. O organismo vai ali dar um jeito, ou até pode usar um reversor, alguma coisa assim. Mas na intramuscular é assim, você injetou, tá injetado, não tem mais como tirar, tá? Na inalatória, o gás ele tá sendo lançado no pulmão, no animal, constantemente em doses baixas. Então, lá no carrinho no aparelho, né, de anestesia, o anestesista fica controlando aí. Ah, aprofundou demais a anestesia, vamos baixar um pouco. Ah, ele tá muito superficial a anestesia, vamos aprofundar um pouco. E ele vai controlando, sabe? Simultaneamente do que ele mexe ali no botão, o paciente já responde, porque tá indo doses contínuas de gás. Ele tá respirando, inalando e exalando aquele gás. Não é toda a anestesia de uma vez só, que nem na injetável. Então é aos poucos. Né? Só por isso já se torna mais segura a inalatória que a intramuscular, tá? E aí temos ativa, que é a anestesia intravenosa total. Então, como eu falei aqui na inalatória, que não é colocado tudo de uma vez o anestésico dentro do animal, aqui na intravenosa também acontece a mesma coisa. Não é injetado toda a dose na veia de uma vez. Na verdade, é por uma bomba de infusão. Vou colocar a imagem aqui. É um aparelho que fica medindo e mandando para a veia pequenas doses, uma atrás da outra. Então, se por acaso a anestesia aprofundou demais,
precisa diminuir, você vai baixando ali pela bomba de infusão, entende? Não é injetado tudo de uma vez, vai injetando aos poucos na veia. É uma bomba controlada, né? É uma máquina que faz isso. Então ela calcula ali, você calcula quantos ml por minuto você quer que seja liberado na veia do animal, e aí ele vai contando, fazendo isso bem direitinho. Então, dentre os 3 tipos que temos disponíveis, quais são os tipos mais seguros? Com certeza a anestesia inalatória e ativa, a intravenosa total, tá? São muito mais seguras que uma injetável intramuscular, que é administrado tudo ali de uma vez no músculo do cachorro, ou do gato, né? E por que então é tão importante um anestesista? Mais importante do que a técnica que vai ser usada, mais importante do que a técnica, mas é melhor inalatória ou é melhor a injetável na veia? Mais importante do que isso é a pessoa que vai fazer. Porque se tiver um anestesista, que é a pessoa especialista em anestesia, sendo o aparelho que for, ela que vai saber, é a melhor pessoa para saber como lidar com aquilo ali, né? Se você for fazer uma cirurgia, você quer que o médico que está operando naquele momento, você cuide da sua anestesia ao mesmo tempo? É muita coisa para uma pessoa. Por isso que um veterinário cuidando de tudo ao mesmo tempo é a fórmula para dar uma cagada, né? Então, quando eu vou levar os meus animais fazer uma cirurgia, eu quero que tenha um anestesista. Eu só levo em lugares onde tem o anestesista, que vai ser a pessoa que vai ficar responsável, que vai cuidar, que vai monitorar aquele paciente. Só a anestesia. O cirurgião cuida da cirurgia e o anestesista cuida da anestesia. Ah, mas é tão perigoso sem anestesia. As pessoas têm tanto medo, mas não querem pagar o anestesista. Então não dá pra entender, né? Se você não tiver anestesista, com certeza o risco vai ser muito maior. Então, o anestesista, além dele ser a pessoa mais apta a escolher qual técnica, né? Se vai ser inalatória, se vai ser injetável, como é que vai ser? Ele é a melhor pessoa para escolher as substâncias, lembra? Não é uma substância única. E assim, ó, cada caso é um caso. Paciente que tem problema de coração, é uma anestesia específica. Paciente que tem problema renal, paciente que tem convulsão, cachorrinho que convulsiona volta e meia. Tudo isso é avaliado pelo anestesista para ele escolher aquelas substâncias lá que ele vai usar, entende? Por exemplo, ele não vai fazer uma anestesia que tem um maior índice, né, que cachorros que convulsionam não podem tomar, por exemplo. Então, quem que vai saber disso? O anestesista, tá? O clínico geral, o veterinário clínico geral, muitas vezes não sabe desses detalhes, e são esses detalhes depois que podem resultar, né, num sucesso ou num fracasso de uma cirurgia, tá? Detalhes, às vezes é o detalhe, mas o que? O especialista que ele sabe. Os outros não sabem, os clínicos geral não sabem, tá? Então, além de ele ser a pessoa perfeita para escolher as substâncias para o animal em questão, ele também vai monitorar essa anestesia. Durante a cirurgia, ele vai ficar monitorando. Porque o que acontece? Vai monitorar os parâmetros fisiológicos que falam. O que é isso? Como é que você vai saber, durante a anestesia, que o animal está sentindo dor? Às vezes superficializa, você tem que aprofundar, às vezes aprofunda, você tem que superficializar. Enfim, você vai tendo que manipular essa anestesia. Só que como é que ele vai avaliar que a anestesia está funcionando ou não? Né? Ou se está causando algum problema? Ele vai avaliar, o anestesista, principalmente o coração e o pulmão. Era para ser 2 pulmão aqui, ó, meus desenhos não são muito bons. Mas ele vai avaliar principalmente o que está acontecendo com o coração durante toda a cirurgia e até depois. Antes, durante e depois. Ele vai avaliar como é que está o coração e como é que está o pulmão. Por quê? O cachorro está ali anestesiado, dormindo. Como é que a gente vai saber se ele está sentindo dor? Pelos batimentos cardíacos. Se o coração dele começar a acelerar durante a cirurgia, que ele está ali anestesiado, gente, é anestesia geral. O coração dele não tem que acelerar. Se o coração dele começar a acelerar durante a cirurgia, é porque ele está sentindo dor, tá? Então, isso acontece com a gente também. Os médicos também usam esses parâmetros, porque afinal a gente está ali em anestesia geral, não tem como dizer que está sentindo alguma coisa. Então, se aumentar a frequência cardíaca, né, os batimentos cardíacos, está sentindo dor, né? Então ele vai monitorando por aqui. Mesma coisa com a frequência respiratória. Também é normal, quando estamos com dor, aumentar a frequência respiratória. Além disso, para saber se está com dor, o anestesista vai ficar avaliando isso para saber se está tudo ok, né? Se tudo funcionando bem. Não, ele tá respirando, a frequência respiratória tá boa, ou se tá baixa, tem que usar alguma medicação a mais, enfim. Ele vai monitorando e qualquer problema que tiver, ele vai fazer a intervenção dele.
tá? Então, muito importante o anestesista. Esqueço de respirar. E os exames pré-operatórios? Com certeza, o anestesista, se você for, né, fazer uma cirurgia com o anestesista, o veterinário, mesmo o cirurgião, né, às vezes nem chega, a gente nem conversa com o anestesista, é tudo lá, o clínico, mesmo o cirurgião que vai conversa com ele, mas ele te pede os exames. Que exames são esses? Exames pré-operatórios. Gente, se você já fez uma cirurgia, ou conhece alguém que fez uma cirurgia, você já viu alguém fazer uma cirurgia sem fazer os exames pré-operatórios? Para ver se a pessoa pode ser cortada, aberta enfim, né? Então são muito importantes. O que acontece? Temos o básico dos exames pré-operatórios, que é para cachorros que estão saudáveis, que são jovens, né? Geralmente um hemograma, aquele exame de sangue. Claro, vai depender do problema, né? Porque vai fazer a cirurgia e tal. Mas geralmente um hemograma é o suficiente em cachorros saudáveis e jovens. O hemograma é o suficiente. Você vai ver ali se ele está com anemia, você vai ver, fazer um hemograma bioquímico, né? Vai ver as funções básicas do rim, do fígado, está tudo funcionando. Afinal, a anestesia vai ser metabolizada pelo fígado, vai ser excretada pelo rim, né? E se o seu animal tiver anêmico, que significa pouco sangue, se ele passar por uma hemorragia, ele pode morrer. Então são coisas básicas que um exame de hemograma, que não é caro, gente, deve estar nem R$50, eu acho, um exame de hemograma, coisas básicas que aqui já pode evitar muito problema. Por exemplo, eu vi uma cachorra, né, já vi vários casos, mas para vocês terem um exemplo disso, uma cachorra que teve piômetra, que é infecção de útero. O único tratamento para infecção de útero é castrar a cadela, tirar o útero fora. Não tem como com medicação. Então ela foi para cirurgia, tudo bem que era uma cirurgia que não tinha muito como esperar, sabe? Essa cirurgia tem que ser rápida mesmo. Mas eles acabaram atropelando e não fizeram um hemograma da cachorra, pois a cachorra foi fazer a castração, estava com uma anemia severa devido a uma doença sanguínea e aí não resistiu à cirurgia. Então, assim, é muito importante. Por mais que o animal esteja saudável, a gente acha que esteja saudável, não tem nada, ai, capaz que vai ter anemia, faça um hemograma. Mas isso, se você fizer a coisa certa de fazer uma cirurgia com o anestesista, ele vai pedir os exames, tá? Que o básico é o hemograma. E nos idosos? Ai, mas é muito velho para operar. Será que é muito velho para operar? Ou será que você... veterinário, né, que fala isso. Será que ele é muito velho para operar? Ou será que você não tem experiência em operar cachorro velho? Ou será que você não tem segurança em operar cachorro velho? Às vezes é isso, né? Gente, a medicina veterinária está muito avançada, a anestesia está muito avançada, a cirurgia está muito avançada. Eu já vi cachorro de 16 anos fazer cirurgia complexa e extensa e sobreviver e ter uma vida muito maravilhosa por muito tempo ainda, tá? Então, esse negócio, se você levar o seu cachorro no veterinário e ele precisa fazer uma cirurgia e o veterinário falou que ele está muito velho para operar, primeira coisa, ele falou isso o quê? Olhando para a cara do cachorro ou olhando para os exames do cachorro? Porque tem uma diferença, tá? Se ele falou isso olhando para os exames do cachorro, eu já fico um pouco mais segura, né? Ele não falou isso no achismo, ele olhou os exames e disse, olha, mas aí só a idade não adianta, tem que me dizer o que está acontecendo, o que está aparecendo ali no exame que ele não pode operar? Eu quero saber, porque dá para fazer sim cirurgia em cachorros velhos, muito bem. Só que a gente precisa fazer o quê? Claro, né, gente? Temos que fazer os exames. E aí, num cachorro velho, não é só o hemograma. Além do hemograma, então nós vamos fazer o hemograma em cachorro idoso, o hemograma completo, que é esse exame de sangue. Também nós vamos fazer o quê? Avaliação cardiológica, tá? Cardíaca. Avaliação cardíaca, cardiológica, mesma coisa, enfim. Cardíaca. E às vezes até mais algum exame a mais que o veterinário considerar que seja importante, tá? Mas basicamente um cachorro jovem é hemograma, um cachorro idoso hemograma e avaliação cardíaca. Se der tudo ok, vai para cirurgia. Vale a pena passar por uma anestesia para dar uma qualidade de vida melhor para o cachorro. Você fazendo tudo certinho, o risco é muito pequeno e a qualidade de vida aumenta muito, tá? Então é isso. Sobre os exames pré-operatórios. Então, vamos recapitular agora para entender o porquê que temos a anestesia como a Nazaré da clínica de pequenos animais, cães e gatos.
relembrar então, que tipos de anestesia temos? A intramuscular, que é aquela que é injetado tudo de uma vez só no músculo, né, numa injeção. Temos a inalatória, que é por gás, que vai inalar. E temos a ativa, que é a anestesia venosa, intravenosa total, que é aquela que a bomba de infusão vai mandando anestésico, né, o tempo inteiro em doses controladas, tá? Temos essas três. Qual você acha que é a mais usada no Brasil hoje, atualmente, em 2021? Muitos dirão que é a inalatória, né? Muitos dirão que é inalatória porque nunca ouviram falar dessa ativa. É uma coisa mais nova. Mas infelizmente, a maior parte das anestesias feitas no Brasil é ainda intramuscular, né? E por que eu digo infelizmente? Porque das três disponíveis é a pior. É a pior. Porque depois que está injetado não tem mais como tirar, entende? Como eu expliquei antes. Então, infelizmente, essa é a pior. A mais usada, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. E dentre elas, agora é que vai piorando, sabe? Agora começa a piorar e você começa a entender por que a Nazaré da veterinária. Além de ser a pior técnica, no Brasil são usadas as piores substâncias. A pior combinação de substâncias possível. A mais antiquada, que já é proibida em vários países há muito tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos, acho que há 30 anos é proibida. Aqui, infelizmente, ainda se usa muito ketapum, que é uma mistura na mesma seringa de ketamina ou cetamina, tem gente que chama de cetamina, tem gente que chama de ketamina, mais xilazina. Isso daqui, ó, converse com qualquer veterinário, ketamina e xilazina. Chega e pergunta, e aí, você já usou ketapum? Ele vai dizer sim, tô usando ainda, a maioria deles, tá? Então, infelizmente, é essa. É por isso aqui que a anestesia é a grande vilã da veterinária. Por isso por uma coisa que nem deveria mais ser usada, mas que infelizmente no Brasil é amplamente utilizada, tá? Às vezes até a clínica tem o carrinho de inalação, tem os equipamentos para fazer uma anestesia melhor, mas a pessoa está tão acostumada a usar isso aqui, ó, que ela usa isso aqui. Infelizmente, tá? Então agora nós vamos aprender como. O que acontece com isso aqui? Ketapum. Vamos botar aqui para você não esquecer. Ketamina pode ser escrito com K ou com C, né? Então, é a mistura de ketamina mais xilazina. Faz essa bomba aqui, que é o ketapum. Ketapum, porque você injeta e logo o animal, pum, né? Desmaia, entra em plano anestésico, em anestesia geral. Então, o que acontece? Por que ele é tão terrível e tão ruim? O ketapum, ele produz imobilidade? Produz imobilidade. O cachorro fica parado ali na mesa. Ele produz ausência de resposta ao estímulo cirúrgico, ou seja, você corta o animal e o animal continua imóvel. Ausência de resposta ao estímulo cirúrgico. Sim, ele produz ausência de resposta ao estímulo cirúrgico. Você pode cortar o bicho que ele não vai pular da mesa, tá? Ah, tá. Mas o que nós falamos? Mobilidade, inconsciência e analgesia, de analgésico, tirar a dor. E aí? O que está faltando aqui? Gente, é uma anestesia antiética, porque a analgesia dessa anestesia, ou seja, o tanto que ela tira a dor, é muito baixo. Não se pode nem abrir uma cavidade usando isso, ou seja, abrir a barriga para operar. E tem gente que quebra osso usando isso, que abre costela usando isso, faz cirurgias extensíssimas usando isso. E o risco ético, então, é porque a analgesia dela é baixíssima, você está fazendo uma cirurgia no animal que está sentindo dor, tá? Então, a analgesia é péssima. A analgesia, que é retirar a dor, é muito baixa. Tá? Não tem como fazer e esperar que isso daqui vai resolver a dor de uma cirurgia, não vai, tá? Então, por isso que ela é antiética, tem um risco ético. Você está operando um animal,
né? Ou você está dando o seu animal para operarem e ele vai sentir dor durante a cirurgia. Ele não vai te falar depois que eles não falam, mas ele vai sentir, tá? E segurança. Ah, ele tem mais dor, mas então ela é mais segura. Menos risco de morrer. Não, também não. O risco de morte é muito mais alto, tá? Então o risco para a vida, o risco à vida, de perder a vida, é muito alto também, tá? Então ele tem o risco ética, antiética, porque vai ser uma cirurgia porque o animal vai sentir dor, e sem segurança, totalmente insegura, porque o risco é grande. É por causa dessa desgraçada aqui que a anestesia é mal vista na veterinária, que ela é a vilã da veterinária. É por causa disso aqui. Eu lanço. Já usei muito o Ketapum também, muito! E já vou explicar por que a gente acaba usando. Então, por que ela é antiética? Porque a analgesia é ridícula. Uma analgesia mínima, que não se deve, não adianta nada para fazer uma cirurgia. Como é que a gente pode deixar ela, então, mais ética? Que substância que a gente pode misturar ali que vai deixar, o cachorro não vai sentir dor? Então ela deve ser feita. Se ela for feita, não tem outra opção, vou ter que fazer ela, deve ser usado um opioide junto, que é uma família de substâncias que tiram a dor, que tem boa analgesia, então você tem que botar um opioide junto, ou então adicionar uma anestesia loco-regional, uma anestesia local, que nem o dentista faz quando vai tirar um dente que injeta ali. Então, por exemplo, vai fazer uma cirurgia aqui na patinha dele, dá a ketamina, xilazina e faz uma anestesia local ali no local da cirurgia, tá? Essa é a única forma de deixar ela mais ética, é colocar alguma coisa ali para analgesia, tá? Só que, e se não for colocado, né, alguma coisa, além de ele sentir dor durante o procedimento, predispõe a dor crônica. O animal pode ficar com dor para sempre por causa daquele raio daquela cirurgia. Tá? Porque na verdade a culpa não é da cirurgia, sim da anestesia. Tá, gente? E por que então que se ela produz dor, se o animal sente dor operando, por que então que os batimentos cardíacos não se elevam se o animal está com dor? Por quê? Porque essa porcaria, ela produz bradicardia. Ela faz o ritmo do coração, ela faz o coração desacelerar, bater mais devagar. Isso quimicamente. Então, mesmo que o animal estiver sentindo dor, o coração dele não vai acelerar. Você não vai perceber, você vai achar que ele está de boa na lagoa. E não é por isso. Não é porque a anestesia está funcionando que o coração dele não está acelerando. Entende? Mesma coisa com os pulmões. A frequência respiratória baixa. Então, mesmo que o animal estiver sentindo dor excruciante, ele não vai ter a frequência respiratória elevada, aumentada. Você não vai perceber olhando os parâmetros, que é o que a gente olha, você vai achar que tá tudo bem, que tá tudo normal. Que ódio! Então não venha me dizer, ai, mas não, independência cardíaca, porque então ele não tem dor. Aqui, ó. Além disso, dele passar por dor na cirurgia, que só por isso já não deveria ser usada, quais são os riscos para a saúde, além da dor? Quais são os riscos que podem levar ele à morte por causa da anestesia? Imagina, vai lá, faz uma anestesia para tirar uma verruga, um tumor benigno, uma castração, uma coisa que é para ser simples, e daí o bicho morre por causa da anestesia. É por isso que acontece, ó, vou dizer. Por quê? Quais são os riscos, então? Morte, né? Morreu, pode morrer. Pode acontecer insuficiência renal devido à anestesia. Tem um artigo que fala que 50% dos cães e gatos anestesiados com Ketapum uma única vez na vida, 50% desses animais vão desenvolver insuficiência crônica em algum momento da vida. Sabe o que é insuficiência crônica? As pessoas que fazem hemodiálise é porque os rins não funcionam mais. E é isso que pode acontecer com 50%, que pode não, que vai acontecer com 50% dos animais que forem anestesiados com essa porcaria. Entende? Então, insuficiência renal, que é uma coisa gravíssima, pode acontecer logo depois da cirurgia ou um tempo depois.
pode acontecer cegueira, o animal pode acordar cego da cirurgia, e também ele pode ter lesões no coração e infarto. Mas, meu Deus, por quê? Você, veterinário, que agora que deve estar me perguntando o porquê disso, vou explicar. O que acontece? A chilazina, ketamina, o ketapum, a chilazina principalmente, ela faz com que o animal tenha hipertensão. Ele fica com a pressão alta durante a cirurgia. Ai, mas pressão alta é bom, é melhor que pressão baixa. Não, não é. Por quê? Porque a pressão alta durante a cirurgia, ela pode levar à insuficiência, a lesões nos rins, assim como cegueira, pelo mesmo mecanismo, que é o quê? O que é uma pressão alta? Pensa a pressão da mangueira de água. Quando tem uma pressão alta, pensa num encanamento, tá? Tem um encanamento aqui, que são as veias. Elas vão diminuindo, Tá. O que acontece se tiver uma pressão elevada dentro do vaso? Uma pressão muito elevada, tá vindo o sangue aqui com toda a força. Os vasos sanguíneos, eles têm um calibre que ele é largo e ele vai afinando e vai ficando mais delicado, né? Por isso que o oxigênio chega nas células. Com a hipertensão, aumento da pressão, o que vai acontecer? Se tá vindo com toda a pressão aqui e lá para lá, no final os vasos ficam finos, essa pressão toda vai machucar os vasos finos lá do final. Pensa, a mangueira tu liga com tudo aquela força, aquela pressão, e no final a mangueira é fininha. Aquilo ali vai machucar as paredes do vaso. E quem é que sofre com isso? Quem tem a circulação mais frágil, que é quem? Rins e retina do olho. Então, se a hipertensão, mesmo só pelo momento da cirurgia, aquele momento de hipertensão, pode causar insuficiência renal e cegueira, por causa desse mecanismo. E por que pode causar lesões no coração e infarto? Pensa, bradicardia, né? Lembra que eu falei que diminui a frequência dos batimentos cardíacos? O cachorro não acelera o coração, a gente acha que ele não está com dor. Então a gente tem um coração ali que está trabalhando devagar, né? Que está fraco e tendo que mandar sangue nessa pressão aqui, entende? Ele tem que bombear mais, fazer mais força por vez, porque aqui, ó, a tensão que está nesses vasos é grande. Então esse pobre desse coração aqui tem que fazer um esforço descomunal nesse momento. E isso pode lesionar as células do miocárdio, entendeu? E pode futuramente causar uma doença de coração, uma doença cardíaca crônica, pode causar um infarto. Vai saber aquele problema de coração que o seu cachorro tem, vai saber se não foi causado lá na anestesia da castração dele há 7 anos atrás. Pode muito bem ter sido, tá? Então por isso que não podemos usar chilazina ketamina. Mas por que demônios? Por que diabos é a mais usada no Brasil? Por quê? Deve ser barata, só pode. É a mais barata de todas. Não é a mais barata de todas. Tem anestesia mais barata que essa aí. E mais segura. Tá? Não é a mais barata. Não é. Quem tá falando isso é mentira. Não é a mais barata. É a mais fácil de se achar. Isso sim. Tem por tudo. Até nas agropecuárias você acha. Com certeza. Porque a gente usa um monte, né? É a que a gente mais usa no Brasil. Então, o fácil acesso, a disponibilidade, com certeza é melhor. Para você fazer uma outra anestesia, por mais que seja mais barata, você vai ter que pesquisar quem é que vende aqueles produtos, beleza, não sei o quê, porque tem que, às vezes, produtos tem que pegar de uso humano. Mas, enfim, quem quer dar um jeito, se você é veterinário, você tem como conseguir essas substâncias, tá? E aqui, ó, não é mais barata. Não é. Ai, mas eu faço anestesia com ketapum a vida inteira. Nunca perdi um paciente. Nunca. Tudo bem, você não perdeu ali na mesa, né? Que nem aquele meme lá. Ai, mas eu nunca não sei o que. Mas você tá tentando, nunca morreu. Que bom que não morreu, mas você tá fazendo a sua parte. Você tá tentando matar, sabe? Só não morreu. Vou dizer por que não morreu. O que acontece? Para termos uma boa imobilidade e o cachorro não ficar se mexendo na mesa volta e meia durante a cirurgia, a gente, para ela ser uma boa anestesia, assim, que o animal fique bem imóvel, só isso que eu quero dizer, que o animal fique bem imóvel, a dose tem que ser bem alta, tá?
A dose para fazer uma anestesia dessa funcionar tem que ser bem alta. E aí, com a dose bem alta, vai acontecer alguma morte. Se você nunca perdeu um paciente usando Ketapum, você está fazendo a dose muito baixa. Só isso que está acontecendo. A dose está muito baixa. Então, mais dor ainda os seus pacientes estão sentindo. Mais dor ainda. Mais dor ainda, não se esqueça disso. Quando você for se vangloriar que nunca morreu um paciente sem algum Ketapum, lembre-se disso. Os seus pacientes são os que mais sentem dor, porque você está fazendo uma dose baixa. Então, o pouco de analgesia que ela ajuda, nem esse pouco está ajudando, porque você está fazendo uma dose baixa. Se você estiver fazendo uma dose alta, alguém já teria morrido na sua mão. Ou você está escondendo os óbitos, também pode dizer isso. Mas, meu Deus do céu, então, o que vamos fazer? Vamos mandar prender todo mundo? Não, né, gente? Até porque seria a maior parte dos veterinários do Brasil. Mas, o que a gente tem na lei que ajuda, que é pra gente ter uma ideia? Porque, assim, em alguns países já foi proibida, não pode mais usar essa associação de ketamina e xilazina ou Ketapum para anestesiar cães e gatos, né? Por exemplo, como eu falei, nos Estados Unidos é proibido, acho que é mais de 30 anos. Aqui não é proibido. Não é proibido, tá? Usar Ketapum. Não é proibido. Porém, o que é proibido? Então, o Ketapum em si não é ilegal no Brasil. Não é ilegal você usar, tá? O que é ilegal no Brasil? Ilegal fazer cirurgia em consultório. É ilegal. É ilegal fazer cirurgia em consultório, em agropecuária, em casa e tudo isso é ilegal. Geralmente, a maioria dos casos que se usa Ketapum é para cirurgias em consultórios, em agropecuárias, em lugares com pouca estrutura, né? Mas também tem clínicas, como eu falei, com muita estrutura que acabam usando essa porcaria. Mas enfim, o que temos no aspecto legal então? Se não pode ser realizadas cirurgias em consultórios, agropecuárias, lugares assim que não sejam clínica, então você imagina que não é uma boa ideia você deixar operar o seu cachorro lá no consultório, lá na agropecuária, né? Se é proibido, é porque não é uma boa ideia, tá? Então só por ali você já pode ver. Então não se pode realizar cirurgia em consultório. Então o local, né, que não pode ser um consultório, tem que ser uma clínica. O que é obrigatório uma clínica que faz cirurgia ter? Aparelho de inalação, de anestesia inalatória. Então, a clínica que faz cirurgia, que está legalmente apta a fazer cirurgia, ela é obrigada a ter aparelho de inalação, né, de anestesia inalatória, oxigênio e ficha anestésica. Então, o que é a ficha anestésica? A ficha anestésica é um documento, vale como um documento legal, onde o anestesista vai anotando ali tudo o que vai acontecendo durante a anestesia, o que ele usou, quais são os parâmetros naquele momento, o que aconteceu, se deu algum problema. É como se fosse o diário da anestesia, daquela anestesia. Porque se deu algum problema, alguma coisa, tudo você pode olhar ali depois. Pensa, quando morre uma pessoa numa cirurgia, a cirurgia foi tudo bem, eles vão direto pegar a ficha anestésica para ver o que aconteceu ali, né? Que com certeza a culpa deve estar ali. Então isso é um documento, tá? É obrigatório para os animais também, não só para o homem. Isso aqui é um documento. Então, se a pessoa está dentro da lei para fazer cirurgia, ela vai ter que ter o local apropriado, ela vai ter que ter o aparelho da anestesia inalatória, ela vai ter que ter disponível oxigênio para o animal e ela vai ter que ter a ficha anestésica. Tendo tudo isso daqui, as chances dele usar ketamina e xilazina já diminui bastante, né? Se ele tem tudo isso na mão dele, como eu falei, tem casos que ainda assim usam, mas já é uma garantia a mais, né? Que vai ser tudo feito corretamente, sem ketamina e xilazina. Então, o local, o aparelho, oxigênio e ficha anestésica, tudo isso um lugar que seja de confiança, tá? Que faça as coisas corretamente, dentro da lei. Vai ser assim. Para concluir, como vamos transformar a Nazaré em heroína? Porque a anestesia, ela é a heroína da situação e não a vilã. Pensa, ela veio para deixar o cachorro confortável, sem dor, imóvel, para o cirurgião fazer a cirurgia. Ela não é a vilã. Vilã é a Ketapum. Ela sim é a vilã. Mas uma anestesia bem feita, ela é a heroína, não é a vilã, porque proporciona segurança e conforto, segurança que o animal não vai morrer pela anestesia, não vai ficar cego, não vai ter problema no coração, não vai ter problema no rim,
e conforto do animal ir pra Nárnia ali na hora da cirurgia. Não ver nada, não sentir nada, não saber de nada, acordar já acabou, tá? E aí que entra o X da questão maior. Tá, eu escolhi uma clínica, não é consultório, é clínica. Eles têm apropriado, eles têm aparelho de anestesia inalatória, eles têm oxigênio, eles têm a ficha anestésica, o que mais você quer que ele tenha, para o que mais que eles podem ter para eu estar mais seguro, mais segura? Além disso tudo, eles têm que ter o especialista, como eu falei, falo de novo, repetirei eternamente até morrer. O anestesista. Gente, temos especialistas para quê? Vamos usá-los, né? Antigamente não tinha, a gente não tem a cultura de procurar especialista para cães e gatos, porque eles não existiam, é uma coisa relativamente nova, mas agora eles existem. E um dos primeiros que veio é o anestesista. Então, se você ir numa clínica que tem o local adequado, oxigênio, ficha anestésica, carrinho de inalatória e um anestesista, pronto. Isso aí, essa cirurgia vai ser um sucesso. Muito, 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 muito provavelmente, né? Que o risco, ele existe como existe para nós, seres humanos. Mas a gente não pode deixar de correr esse risco. Eu tô com câncer, mas eu não vou operar porque eu tenho medo da anestesia. Eu já ouvi gente falando que não ia operar o cachorro que tem câncer, porque tem medo da anestesia. Eu tenho mais medo do câncer, sabe? E você também deveria ter mais medo do câncer do que da anestesia. Tá? E para encerrarmos, vou deixar uma frase aqui do nosso código de ética para lembrar aos veterinários. O que acontece? Gente, a informação está disponível em todos os lugares do mundo. Você vai no banheiro, você está com o celular na mão e lá tem a informação. Então, assim, não é falta de informação, tá? A informação tá aí. As pessoas têm dificuldade na mudança. Esse é o problema. O veterinário foi lá, aprendeu no estágio a usar Ketapum, ele chega na clínica, por mais que ele tenha o carrinho de inalatório ali, ele se sente mais confortável a usar Ketapum que ele aprendeu lá no estágio, entende? Acaba que na prática é tanto Ketapum que as pessoas vão fazendo. Então assim, corta esse ciclo, sabe? Porque qual que é a obrigação do veterinário? Aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício dos animais e do homem. Se você está usando o Ketapum, você não está usando o melhor do progresso científico, muito pelo contrário, você está uns 30 anos atrasado apenas. Tá, gente? Então era isso. Não temos aqui uma vilã e sim uma heroína. Ela é uma heroína. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse vídeo, pode deixar aqui nos comentários ou me mandar no direct. Era isso, gente. Um beijo.